Apresentando Flávio Sena. Já começou. Agora na Rádio Relógio. Papo afiado. Papo afiado. Muito bem, começamos por aqui pela Rádio Relógio, mais um programa Papo Afiado. Nosso Papo Afiado, na verdade, é uma mesa de debates onde a gente procura debater e trazer aqui o que está na agenda pública, que todo mundo comenta para lá e para cá. A gente procura trazer aqui um pensamento, uma visão em torno de cada tema, de cada pensamento. E você pode entrar em contato com a gente e nos ajuda, o seu pensamento, com a sua opinião. Você também pode nos ajudar a fazer aqui o nosso Papo Afiado, tá bom? Você pode participar pelo telefone ou então através da internet, deixa aí a sua participação. No dia 29 de outubro, os niteroienses estão sendo convocados a partir de um plebiscito para dizer se querem ou não uma polícia municipal armada. Já no Rio, a prefeitura decidiu não pedir a opinião da população ao trocar o nome de 42 ruas na comunidade da Vila do João. Enquanto isso, algumas manifestações artísticas estão causando muito desconforto à comunidade cristã. Então, policiais municipais armados, as prioridades da Prefeitura Carioca e também as manifestações artísticas polêmicas. Esses são os assuntos de hoje. Papo Afiado. Conversa boa do seu fim de tarde. Para nos ajudar nesses temas, eu quero receber aqui o reverendo José Magalhães Furtado, teólogo pós-graduado em Ciência da Religião e Economia do Trabalho. Reverendo José Magalhães Furtado, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Que alegria poder estar aqui. Uma boa tarde aí a todos os ouvintes do Papo Afiado. E ligue pra gente, participe desse programa que tem mudado o nível do ouvinte, da população do Rio de Janeiro, a discutir com muita clareza as questões mais difíceis pelo que passa a nossa sociedade. Quero receber também aqui o Leonardo Souza, ele é redator de comunicação do portal On Grace. Tudo bem, Leonardo? Boa tarde, Flávio. Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, ouvintes que nos acompanham pela internet, pela Rádio Relógio AM, enfim. Hoje nós temos uma pauta bastante quente, polêmica, e nós contamos com a sua participação, vai ser bastante interessante. Quero receber também aqui o pastor Elvis Silva, ele é advogado e pastor auxiliar da Assembleia de Deus do Ministério de São João de Meriti. Pastor Elvis, seja bem-vindo. Amém, que bom. Feliz em estar novamente aqui com meus amigos aqui, estava com saudade, né? A gente, quando fica uma semana sem vir aqui, mas justificava, né? Isso. Minha filha completou 17 anos, exatamente na quinta-feira passada. Dia do debate. E aí nós tínhamos que faltar semana passada, mas estou muito feliz em retornar. Um grande abraço a todos aí. Bom, quero de cara aqui mandar abraço aqui para Denise Araújo do bairro do MEI, já mandou mensagem pra gente. Muito obrigado, tá, Denise? Um abraço aí para você. A Conceição Gouveia da Freguesia, valeu, Conceição, muito obrigado aí pela participação de vocês. Vamos para o primeiro tema. Papo Afiado. Conversa boa do seu fim de tarde. Tudo bem, vamos lá. Niterói será a primeira cidade brasileira a fazer uma consulta popular antes de decidir sobre armar a Guarda Municipal. O plebiscito será realizado no próximo dia 29 desse mês. A Prefeitura se manifestou em defesa do armamento da Guarda Municipal sob a justificativa de ampliar o apoio às forças de segurança na cidade, liberando os policiais para o combate à criminalidade. E aí? Tá correto essa atitude aí da Prefeitura de Niterói, da cidade de Niterói, de fazer esse plebiscito? Como eu li aqui, olha, será a primeira cidade brasileira a fazer uma consulta para saber se a Guarda Municipal precisa ser armada. Ou seja, raramente a gente vê isso, né? Um plebiscito. Então, quando você tem um plebiscito, parece que aquela, digamos, parece ser tão excepcional, uma excepcionalidade tão grande, que quando se fala em plebiscito, parece que vai mudar o universo, né? Quando, na verdade, deveria ser normal. Questões de cunho, de interesse da sociedade, eu penso que isso deveria ser normal. Mas quando se fala em plebiscito, parece que vai mudar o mundo, o universo, enfim. Mas no pensamento de vocês, está correto essa iniciativa aí? Bom, a gente falou sobre essa iniciativa
popular, esse dispositivo, né, democrático do plebiscito para outras questões importantes. Falamos a programas anteriores, né, sobre isso, questões sensíveis, né, que nós levantamos. E eu acredito que, na minha opinião, não é a solução para o combate à criminalidade. Você armar a Guarda Municipal para ter resultados mais expressivos nesse combate à criminalidade. Primeiro que uma atividade fim da Polícia Militar, da Polícia Civil, né? A Polícia Civil faz investigação, a Polícia Militar no seu policiamento ostensivo, no patrulhamento das ruas, enfim. A Guarda Municipal cabe o patrulhamento de patrimônio, os bens públicos, né, os lugadouros, aquela coisa toda. Eu acredito que bastaria, por exemplo, um armamento não letal, como foi levantado até aqui para a cidade do Rio de Janeiro em algum momento, e essa discussão saiu um pouco de foco, né, do foco desse tema, mas, sinceramente, um guarda municipal sem preparo, você acredita que ele vai ter condições de combater um criminoso? E vou além, realmente ele está ali para ir para o confronto em relação àquele criminoso ali, ele que está numa conduta ali de crime? Realmente não sei se é o caminho correto. A gente pode ter vítimas aí desnecessárias, ampliar o dano que pode ser causado. Sinceramente eu não sei, acho que é mais uma reflexão que nós temos que ter do que uma resposta. Acho que aqui a gente não se propõe a dar respostas prontas, mas levanta aqui mais reflexões para vocês também. Eu não vejo como uma solução. O reverendo José Magalhães, em transmissão ao vivo na página da Prefeitura no Facebook, Rodrigo Neves disse ter convicção de que a crise no Rio deve se estender pelos próximos anos, o que tornaria o argumento, e no caso o armamento da Guarda Municipal, mais urgente para a cidade e deixar por conta apenas com a Polícia Militar e a Polícia Civil para prover a segurança. Então o que Rodrigo Neves está dizendo aqui, o prefeito lá de Niterói? Que é urgente armar a Guarda Municipal. Então, ele faz coro e ele acredita que pelo fato do estado do Rio estar quebrado e durante muitos anos ficar quebrado, ele pensa que é uma saída, um método para trazer segurança, ou se não, pelo menos uma sensação de segurança, reverendo. Então, Niterói e São Gonçalo são dois municípios importantes do estado do Rio de Janeiro, sempre às voltas com a questão de criminalidade, né? Pelo gigantesco tamanho, pela sua grande população, pela sua geografia difícil, mas eu entendo que a gente não pode querer resolver um problema criando outro, né? Tem duas palavras que eu gosto muito de pensar sobre elas, que é autoridade e poder. Há pessoas que podem e devem ter autoridade e não poder. Há outras que podem ter poder sem ter autoridade. Então, um policial, por exemplo, eu digo isso lá nas minhas tribunas, né? Você olha para ele, o fardamento, a postura, o carro, não sei mais do que, você vê a autoridade. Agora, se você não respeita essa autoridade, ele tem um outro elemento, que é o poder, que é a arma, que é a metralhadora, que é o revólver, que é não sei mais do que. Então, isso não é uma canetada do prefeito ou resultado de um plebiscito que vai dar a uma pessoa um poder que ela não tem capacidade, que ela não foi formada para isso. Eu e quase todo mundo servimos alguma força militar, uns por mais tempo, outro menos, e se vê às vezes a pessoa tremendo para atirar. Olha, se essa pessoa não conseguir dominar essa dificuldade que ele tem, ele não pode portar uma arma, né? Imagina um momento de tensão. Imagine-se. Né? Então o guarda municipal, a quem imaginamos ser muito importante como força complementar, né? Tem um papel importante, né? De estar na rua, de estar tratando de pequenos delitos. Agora, armar essa pessoa, e salvo engano meu, eu ouvi dizer
Aqui em São Paulo, acho que também a guarda está armada, ou alguns municípios lá está armado. O número de assassinatos, depois disso, aumentou muito. E eu acho que vai aumentar. Por quê? O sujeito com uma arma, uma pessoa dessa com uma arma, ele se sente o próprio Deus, com direito de vida e de morte, e muita gente vai ser morta por causa disso. Um sujeito despreparado, em vez de resolver no papo, eu tenho uma arma, o que eu vou resolver no papo? Vou dar tiro, pá. Não é isso que nós queremos. Nós queremos trazer tranquilidade para a população, que as forças regulares façam o seu papel e que a gente tenha paz nesse estado e nessas cidades. Pois é, pastor Elvis, esse tema tem levantado aí muitas críticas e, digamos, pensamentos contrários. Por exemplo, a prefeitura tem recursos para prover a prevenção da criminalidade. Quando existe um ordenamento urbano, se multiplica o efeito polícia na cidade. Em vez de reduzir o medo e prover segurança, o prefeito está transferindo recursos para a polícia, que é tarefa da Secretaria de Segurança do Estado. E agora põe no colo da população essa decisão que não compete a ele, ou seja, que compete a ele. Então está jogando para a população algo que compete a ele. Não se faz consulta com o argumento do medo. Então essa pessoa que está falando aqui, que já vou dizer quem está falando isso aqui, diz que ele está utilizando o medo como argumento e jogando no colo das pessoas essa situação que era da competência dele. Pois é, quem foi que disse isso aqui? Foi a doutora em estudos de segurança pública, Jaqueline Muniz. Para quem a estratégia do prefeito, presta atenção no que ela está dizendo aqui, visa uma campanha eleitoral como possível governador do estado. Então ela está dizendo que isso tudo, na verdade, ele já está jogando como uma forma de fazer campanha, porque tem a intencionalidade de vir como prefeito, na verdade é governador, né? Como governador do estado. Então, quer dizer, ele está fazendo isso, não é de forma, digamos assim, aleatória, por conta do medo, por conta da insegurança, não. Mas, no fundo, tem uma intencionalidade ali, vir como candidato a governador. Eu tenho opinião contrária dos colegas aqui da mesa, mas respeito muito bem a opinião dos dois e de qualquer pessoa. Mas vindo essa iniciativa de qualquer político, eu estava até falando com o reverendo ali, que não só eu, mas como a maioria da população, está enojada de políticos, né? Mas partindo de um político, de um prefeito da cidade, a gente já tem que ficar desconfiado. Porque, na verdade, a gente não avançou, porque também a gente não tem tanto tempo para avançar nisso aqui. Mas se você analisar bem, ele está pegando um bonde em duas situações principais. Primeiro, plebiscito que teve lá na Catalunha, na Espanha. Então, ele está aproveitando aquele movimento que teve lá, entendeu? E aí vou lançar um plebiscito aqui para tentar sensibilizar a população e a população tomar esse direcionamento. O segundo é quanto ao desarmamento, né? Eu, sinceramente, naquele ano que houve a revogação do Estatuto de Desarmamento, de lá para cá, quem se desarmou foi a população. Nós ficamos sem nossas armas, né? Ficamos desarmados. Então, a violência daquele período da revogação do Estatuto, quando as pessoas entregaram as suas armas voluntariamente, né? Até colecionadores depositar, entregar as suas armas, a violência doméstica em relação à bandidagem, invadir casa, a bandidagem, matar cidadãos, a bandidagem, fazer essas atrocidades que elas estão fazendo aqui, eles estão fazendo aí, aumentou. Então, o Estatuto de Desarmamento que foi revogado naquela época e que há uma campanha para que haja o retorno dessa possibilidade, é muito tranquilo. Vamos analisar. Policial militar, né? Você tem quantos casos de policial militar que usou da sua arma e pegou essa arma e usou equivocadamente? Veja bem, estou falando a nível de Brasil, né? Então você tem... porque o Rio de Janeiro é o cocum. Né? O Rio de Janeiro não tem jeito. É diferenciado de todos os outros estados. Mas se você pegar todo o Brasil, quantos policiais erraram ao usar as suas armas? Você vai ver que o índice de equívocos ao utilizar arma não é tão grande. Tanto é que a história
conta, né? As pessoas vão para a rádio, vão para a televisão, porque a policial errou ali, errou aqui. Então, se você falar, a pessoa está despreparada, o guarda municipal está despreparado. A lei diz o seguinte, que qualquer município que tem mais de 50 mil habitantes, o prefeito pode, através dos seus vereadores ali da Câmara, aprovar para que a guarda municipal seja armada. Se tiver mais de 50 mil habitantes. Então, essa conversa do prefeito de plebiscito, a doutora está certa. Porque ele que tinha que decidir ali, junto com os seus vereadores, e mandar ver. Não botar a população nessa situação aí que a gente está claramente evidenciando aí. Então eu acredito que, por exemplo, quem é que está preparado para dirigir um carro? E quantos acidentes a gente tem com pessoas que saem de casa? Eu sempre, quando falo disso, dessa questão do desarmamento ou do armamento, a arma sempre é perigosa. A gente é contra a violência, contra a arma, contra tudo isso. Mas nós estamos vivendo em um estado em que parece que se você botar um boneco na rua, né, aqueles boneco inflável, sim, e naquele boneco inflável colocar uma arma do lado, o cara já vai ter um receio. Ele já vai respeitar. Então, o indivíduo pega o carro, eu lembro do Pateta, né? Já viu aquele desenho do Pateta? Sim. Né? O Pateta é um bom cidadão, um bom pai. Não quer matar nenhuma formiga. Não, o cara é um santo dentro de casa. Quando entra dentro do carro, meu irmão, ele se transforma. Então, o despreparo do guarda municipal, quando fosse armar a guarda municipal, né? Que ele diz aí que vai colocar um 38 e tal, quando fosse armar a guarda municipal, provavelmente, esses guardas vão passar por um curso de reciclagem, né? Vão passar por psicólogo, por um trabalho de conscientização do que é uma arma de fogo, para poder autorizar eles a usar aquela arma. Então tá na hora do intervalo aqui, só para fechar. Então, o Leonardo é contra, né? Sim. Isso, sim. O reverendo também é contra. Absolutamente contra. E o pastor Elvis é a favor. Sim. Beleza, fechamos assim o entendimento. Intervalo, a gente volta já já. Papo Afiado. Conversa boa do seu fim de tarde. A toda hora com você. Rádio Relógio. Rádio Relógio a toda hora com você. Papo Afiado. Conversa boa do seu fim de tarde. Muito bem, voltamos com mais uma parte do nosso Papo Afiado, que acontece toda quinta-feira ao vivo de 5 às 6 e tem a reprise todo sábado de 11 ao meio-dia. Eu estou recebendo aqui o reverendo José Magalhães Furtado, teólogo pós-graduado em Ciência da Religião e Economia do Trabalho. O Leonardo Souza é redator de comunicação do portal On Grace e também o pastor Elvis Silva. Ele é advogado e pastor auxiliar da Assembleia de Deus do Ministério de São João de Meriti. E vamos aqui para o nosso segundo tema. Papo Afiado. Conversa boa do seu fim de tarde. No bloco anterior, falamos aqui sobre o prefeito de Niterói que marcou para o próximo dia 29 um plebiscito, né, dos moradores de Niterói para decidir algo que é importante e tal. Mas já aqui na cidade do Rio de Janeiro, sem consultar seus 13.046 moradores, o prefeito Marcelo Crivella mudou pelo menos o nome, a realidade da Vila do João, uma das comunidades mais violentas do Complexo da Maré. No decreto publicado na última terça-feira no Diário Oficial, Crivella, no uso de suas atribuições legais, altera 42 nomes de logradouros públicos da região, numa canetada que pegou de surpresa a comunidade local. Foi correta essa atitude aí do prefeito Marcelo Crivella, embora no uso de suas atribuições legais? Tem o mesmo efeito que aquelas premiações, aquele prêmio Tiradentes, aquelas altas patentes e reconhecimentos públicos, né? Na Câmara, na Alerj, enfim, é totalmente inócuo. A população do Rio de Janeiro, que é um prefeito presente, sim, mas nas ruas, trabalhando, ouvindo os anseios da população para que sejam feitas as correções, as melhorias que nós precisamos, que tanto precisamos na nossa cidade, e não mudança de nome de rua. A realidade, como no teu texto de abertura fala muito bem, não vai ser com a mudança do nome da rua que você vai alterar a realidade, aquele quadro extremamente
negativo no âmbito social daquela comunidade, que é uma das mais violentas do Rio de Janeiro, que registra os maiores índices de homicídios, altíssimo índice de desemprego, os serviços públicos não chegam, enfim, a população precisa realmente de um prefeito que trabalhe pela cidade, e é isso que a gente está precisando. Ô reverendo, quando eu fiquei sabendo desse assunto, a primeira coisa que me veio à cabeça, mudou o nome de 42 ruas, tudo bem, beleza. A pergunta é, por quê? Para quê? O que o nome dessas 42 ruas está implicando na governabilidade, no exercício da função da prefeitura da cidade? O que está implicando na minha vida? Ué, o que está implicando na minha vida? O que o nome de uma rua vai inferir na minha vida? Pois é, em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e também Habitação afirma que a mudança foi feita para corrigir distorções com uma repetição de nomes. Porém, a Rua Éden, um dos novos nomes das ruas, já existe no Lins do Vasconcelos. Porque a Secretaria Municipal de Urbanismo, ela selecionou alguns nomes aqui para algumas ruas. Por exemplo, tem a Rua Éden, a Rua Travessa do Amor, aqui é novo, tá? Então a Rua do Éden, a Rua do Amor, a Rua Otimismo, a Rua Adoração, a Rua Perdão, entre outros. Eu pergunto, ô reverendo, realmente é disso que a gente está precisando? Então, a questão de uma rua ter nome é importante para a autoestima da pessoa. Que rua você mora? Ah, eu moro na Rua Sem Nome. Minha rua... Né? Então, quem anda nessas periferias, como eu já andei mais, minha área pastoral era essa, Alemão e Complexo da Penha, né? Era meu quintal eclesiástico. Né? Um nome dá uma certa dignidade, né? Você se identifica com uma certa facilidade. Agora, por outro lado, né, o prefeito, por alta recreação, também fazer o que ele fez, né, gera isso que você gerou agora, né? Que fosse 50 pessoas, vamos fazer uma passeata contra o prefeito. É um prefeito nitidamente honesto, competente, etc, etc, e vai virar mídia negativa por causa de uma coisa dessa que podia... Banal, né? Podia ser evitado, né? Então, eu concordo contigo, como você falou, que tem uma formalidade, né? Não pode ter uma Rua da Felicidade num bairro, no outro bairro a seguir, no mesmo estado, no mesmo município. A mesma felicidade, né? Então tem que... Mas isso é coisa também de religioso, né? Eu sou religioso, eu tenho que confessar isso, né? A gente às vezes quer mudar o nome, quer mudar o humor e a situação com uma canetada. Não é assim. Não é só mudar o nome de uma rua. O reverendo tocou um negócio importante, me fez lembrar aqui, quando ele disse que o nome realmente às vezes dá dignidade para a pessoa, né? Porque tem nome de rua, aí eu concordo. Tem nome de rua que é algo engraçado, algo assim cabuloso. Nome de cidades, por exemplo, tem um ouvinte aqui, isso é lá do outro lado da poça, dos lados ali de Niterói, depois de Niterói. Tinha um ouvinte que sempre participava, ela nunca mais participou, mas eu achava engraçado quando ela participava ao vivo, e eu perguntava o nome da localidade, só para falar porque ela era muito engraçada. Eu perguntava, vem cá, você mora onde? Ela, olha, eu moro no Buraco do Padre. Eu, como assim, Buraco do Padre? Ela, eu moro no Buraco do Padre, próximo ao Boa Perna. Eu falei, bacana, você mora no Buraco do Padre, próximo ao Boa Perna. Aí eu falei, o outro nome, não, o outro é muito ligado... Do lado da barriga d'água. Do lado da barriga d'água. Aí eu falei, lá não, mas o terceiro eu não posso falar. Eu falei, por quê? Não, porque aí é uma rádio cristã, lá tem muito a ver com bruxaria, e eu não quero falar. Aí eu lembrei quando você diz dignidade. Ou seja, ela falou do Buraco do Padre, do Boa Perna, mas um terceiro ela não quis falar. Eu falei, por que não quis falar? Eu lembrei agora do que o reverendo falou, né? Da dignidade, né? Tem a questão também, desculpa interromper, mas tem uma questão que aí sim, a prática também, a questão de serviços postais, né? Facilita também, você tem esse ordenamento urbano, facilita a pessoa receber sua correspondência, enfim, eu acho que é uma questão realmente de cidadania, ok, mas a gente discute aqui o efeito prático disso, diante de tudo que a gente precisa na cidade e de
tudo que a gente precisa da ação efetiva do prefeito, e ele está se preocupando com mudança de nome de rua. A questão é a seguinte, essa atribuição é da prefeitura. Isso aí a gente não tem que estar questionando. Tanto que tem uma secretaria para isso. Eu me lembro até lá nas nossas igrejas antigamente, quando ia fazer um uniforme para a gente cantar na igreja, aí ficava aquela briga, que cor que vai ser? O azul, o verde, o amarelo? Aí um queria rosa, outro queria verde, e perdia uma perda de tempo. O dia inteiro daquilo ali. Então Vila do João. Vila do João, se você pegar essas 42 ruas, vou te falar qual é o nome dela. Você sabe quais são? Não Então sei. eu vou te falar, é de 1 a 42. Rua 1, Rua 2, Rua 3, Rua 4, Rua 5. Qual rua que você mora? Eu moro na 71. Qual rua que você mora? Na 69. E você? Na 12. E você na 15. Então o prefeito nada mais fez do que tirar esses números dessas ruas e colocar nomes. Que nomes que estão lá que ele colocou? Perdão, Rua do Perdão, Rua da Solidariedade, Rua do Amor, Rua do Éden. Quer dizer, nomes que são bonitos, Rua Maravilhosa, são nomes bonitos. O problema é que as pessoas, elas gostam de tirar piolho da cabeça de careca. Né? Aí é complicado, Então, né? o prefeito já está com um nível de aceitação e de reprovação meio desgastado. Isso devido a essa reforma que ele fez do IPTU. Né? Casas que não pagavam... Mas seria só por conta disso? Não, outras atribuições que estão, né, que está sendo cortado aí, a área de saúde, por exemplo, professores que foram cortados o Vale Transporte dos professores que ganham um certo salário. Então já está meio desgastado. E aí vem com uma situação dessa, e tem aqueles que o prefeito, ele é declaradamente uma pessoa evangélica, né? Isso aí ninguém discorda disso. Nem ele pode negar. Nem ele nega mais, né? Graças a Deus que ele é evangélico. Ele pode mais negar. Mas ele, infelizmente, as pessoas, de um modo geral, se você falasse assim, poxa, ele colocou o nome da minha rua, Rua do Perdão. Olha que coisa bonita. Mas aí, como a imagem dele já está desgastada, qualquer coisa que ele faz sem... Por exemplo, a gente discutiu aqui que o Rodrigo Neves quis fazer um plebiscito para poder tirar a responsabilidade dele e botar para a comunidade. Aí agora a gente está invertendo. A gente não quer que o prefeito não fez nenhum plebiscito, não perguntou, apesar de que o Globo trouxe uma informação que não está aí na matéria, mas o Globo trouxe uma informação de que houve sim consulta aos moradores sobre a mudança das ruas, houve a consulta. O que você acha da gente colocar aqui Rua do Amor, Rua do Céu, Rua do Éden? Então houve uma consulta, pode ler o Globo de ontem, então houve uma consulta de que alguns moradores, não todos, porque você tem ali o quê? 25, 30 mil pessoas. Como é que você vai consultar 30 mil pessoas? Você vai consultar por amostragem. Você pega uma casa aqui, pega outra ali. Então eu acho que o prefeito está desgastado, a imagem dele, por essa. Eu acho que muito mais por causa da questão do IPTU, porque pessoas que, por exemplo, que seu imóvel custavam 49 mil reais, não pagavam imposto, né? E alguns que tinham um imóvel que custavam 1 milhão de reais, mas porque o valor venal estava incorrigível, era um valor que era insignificante, mas o valor real do imóvel, porque tem aquele valor venal, 60 mil, mas qual é o valor real do imóvel? 600 mil. Aí o cara pagava o IPTU pelo valor venal. Então isso foi corrigido, que eu acho justo, os vereadores fizeram o correto. Então, como está com a imagem desgastada, qualquer coisa que ele faça, bom, eu ele vai peguei sofrer aqui os danos. pouco da visão do Leonardo, do reverendo José Magalhães Furtado e do pastor Elvis. Deixa eu ver se eu entendi aqui essa miscelânea, para ver se eu entendi como é que está a situação. Por exemplo, pegando ali, começando pelo pensamento do pastor Elvis, quando ele disse que a imagem do prefeito está desgastada. Então, tudo bem, olha só. Porque tem gente na internet, como o Leonardo disse, olha, tanta coisa para se preocupar, tantas coisas emergenciais. Então a gente tem tantas demandas emergenciais, tantas coisas na frente da rua. Então por que eu vou se preocupar com a rua? Então a questão é o seguinte, estão pegando ali, começando pelo pensamento do pastor Elvis. Então você tem um prefeito que tem, querendo ou não, uma imagem que é desgastada, seja porque é religioso ou não, seja porque fez uma coisa que não tinha que fazer, seja porque aumentou o imposto ou não, porque retirou o imposto ou não tirou, seja por conta de uma declaração ou outro não. Ao certo que quando fala do prefeito tem sempre aquela crítica, né? Sempre carrega aquele peso da crítica e de ser rejeitado. Então já começa por aí. Outro lado, outro sim. Você tem aqui um departamento que cuida disso. Não é o prefeito que cuida disso. Quem cuida disso é um departamento. Então quer dizer, o prefeito que já está com a imagem desgastadas,
ele tem muitas demandas. E dentre essas demandas tem coisas que são emergenciais. E geralmente aquilo que é emergencial, isso demanda mais esforço, mais trabalho, mais, digamos, tem que refletir, tem que perder mais tempo naquilo ali. Só que isso leva mais tempo. Então tem algumas coisas que são menores, isso não está na frente, isso não é emergencial, só que é mais rápido de se fazer. Então eu, como prefeito, que tenho a minha imagem desgastada, mas que eu tenho tantas demandas, o que eu faço? Eu separo 5 departamentos, cada departamento cuida das suas coisas. Aí me vem o departamento que é de urbanismo. Ele, pelo fato de não ser emergencial, ele trabalha de forma, digamos, mais veloz. Aí ele me apresenta um projeto, eu simplesmente vou lá e sanciono. Só que quando eu sanciono, isso cai na minha conta como se eu colocasse aquele trabalho que não é emergencial, como se fosse emergencial. A população, por não entender isso, diz, olha, o prefeito tinha que fazer outras coisas mais importantes, em vez de mudar o nome de rua. Só que não é o prefeito que muda, é um departamento que vai lá, faz a sua função, que é de mudar a rua, o nome de rua, outras coisas mais, ele vai e apresenta ao prefeito. O prefeito simplesmente dá uma canetada. Agora, infelizmente, nós temos outras demandas que outros departamentos têm que cuidar, e aí sim ele vai vai dar a canetada ou não. Será que eu fiz a leitura corretamente? É por aí ou não? Eu acho que é bem por aí sim, eu só queria acrescentar que não só por esse desgaste, acho que ele vem não pela a imagem do prefeito como um representante religioso, um líder religioso. Todos sabem, ele trilhou, fez uma caminhada, né, dessa maneira e se notabilizou dessa maneira. Mas eu acho que é justamente por ter falado que ele não teria essa postura durante o mandato dele, e ele claramente mantém essa postura, desfazendo aquilo que ele falou na campanha, porque as urnas deram a resposta. Sim. A urna deu, mesmo as pessoas que não eram declaradamente cristãs ou cristãs evangélicas, compraram a ideia, votaram no nosso prefeito. Eu acredito que a primeira etapa da rejeição foi vencida nas urnas. Sim. Com louvor. Sim. Diante de uma chapa, um outro candidato completamente avesso ao projeto atual do nosso prefeito. Então acho que isso foi uma resposta taxativa da população. Queremos esse projeto, acreditamos que o senhor vai levar adiante a sua palavra. E infelizmente, na minha concepção, a minha opinião, ele não está fazendo isso. Quando a cidade mais precisou dele em diversas situações, e situações que ele deveria se pronunciar publicamente, ou ele se calou, ou ele estava pregando, ou ele estava viajando, não no exercício de prefeito, mas como um líder religioso, e eu não concordo. Intervalo, a gente volta já já. Papo Afiado. Conversa boa do seu fim de tarde. A toda hora com você. Rádio Relógio. Rádio Relógio, a toda hora com você. Papo Afiado. Conversa boa do seu fim Muito bem, de tarde. voltamos para a terceira e última parte do nosso Papo Afiado. Estou recebendo aqui o reverendo José Magalhães Furtado, teólogo pós-graduado em Ciência da Religião e Economia do Trabalho, Leonardo Souza, redator de comunicação do portal On Grace, e também o pastor Elvis Silva. Ele é advogado e pastor auxiliar da Assembleia de Deus do Ministério de São João de Meriti. E vamos aqui para o último tema? Papo Afiado. Conversa boa do seu fim de tarde. Esse tema aqui é espinhoso, hein? É espinhoso, pra gente lidar com ele, tem que ter o dia inteiro para falar. Tem que ser bastante delicado, né? Mas vamos lá, no talento vamos tratar desse tema aqui. A participação de uma criança em uma performance protagonizada por um homem nu deu início à nova polêmica sobre a liberdade artística. No Rio, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, a gente acabou de falar, anunciou que não permitirá que a exposição Queen Museu entre em cartaz no Museu de Arte do Rio. A exposição causou polêmica em Porto Alegre depois que algumas imagens da amostra foram consideradas ofensivas por pessoas que classificam o conteúdo ou classificaram como um incentivo à pedofilia, à zoofilia e contra os bons costumes. Bom, a questão é o seguinte, eu não quero falar exatamente do caso, eu não quero fechar aqui o nosso foco, o nosso pensamento em torno da exposição Queen lá no Rio Grande do Sul e aqui no Rio de Janeiro. Não quero, eu não quero focar nisso. Até porque eu não quero dar
audiência, mídia para esses caras. Não, eu não quero. Não quero dar aqui mídia para eles, porque eles não dão mídia para a gente, então não quero. Não quero falar disso. Eu quero focar em outro lado. Vou falar disso sem falar no assunto, beleza? Tem como fazer? Tem. E a gente vai mostrar. Então, eu quero falar desse assunto sem tocar exatamente na exposição. Porque de que eu quero falar? Eu quero falar e eu quero tratar, que os senhores tratem, no seguinte aspecto. Independentemente de ser uma exposição artística, independentemente que seja uma obra de arte, independentemente disso, outras coisas, digamos, mais grotescas estão por vir, tanto nesse século como no século vindouro. Tanto nessa década como na década vindoura. Então, independentemente disso, coisas horríveis, horripilantes, que a gente detesta e reprova, sempre virão. Então, qual é o meu foco? Eu quero saber o seguinte: a família cristã, como age nesta circunstância? Coisas assim. Então, o nosso foco é isso. Seja uma exposição, seja um homem com roupa ou não, seja um homem nu, pelado, subindo, descendo, correndo para lá. Não quero saber. Quero saber o seguinte: como a família cristã reage, vai e tem que reagir mediante coisas como estas. Leonardo. Bom, a própria palavra diz, né, que existe aquilo que nos é possível, né, mas não nos convém, né, aquilo que não nos cabe, né, não nos convém. Mas então acho que a gente tem que analisar com muito discernimento, porque como cristãos a gente tem que verificar aquilo que realmente nós devemos consumir, apreciar. E, na minha opinião, né, colocando aqui eu, Leonardo, esse tipo de arte, entre aspas, que não cabe a mim analisar se é arte ou não, eu deixo para quem acredita que isso é arte, que consuma esse tipo de arte. Eu sou contra a censura, mas eu acredito que deve ser sim indicado, deve haver uma indicação etária, deve haver uma informação sobre o tipo de conteúdo que está sendo passado ali naquela proposta supostamente artística, e eu, Leonardo, não vou consumir aquilo, porque não me interessa, não é de acordo com a palavra e realmente não me atrai de forma alguma. Mas, dentro de um Estado democrático de direito, dentro de uma sociedade que nós prezamos por essa pluralidade, pelo respeito, aquele que quiser consumir aquilo dali, que para mim é lixo, que consuma o lixo. O meu ponto de vista é esse. Reverendo. Então, lembrando aqui que nós somos uma sociedade plural, né? Não temos nenhuma intenção de achar que todo mundo tem que pensar como nós pensamos. Né? Seria horrível também todo mundo pensando igual, né? hein? E a responsabilidade e o respeito pelo pensamento do outro, eu acho que é importante. Mas o equilíbrio está quando há um mútuo respeito. Né? Eu estou lembrando aqui dos festejos de final do ano. Né? Os grupos de matriz africana ou de matriz não cristãs estritamente dizendo, eles estão lá fazendo as suas oferendas, falando, isso é um problema dele, todo mundo tem que respeitar. Quer participar, chega perto, não quer participar, se afasta. Da mesma maneira que os evangélicos fazemos lá, para de Copacabana, para não sei mais do que, tal. Não, quem quer que vá lá, e quem não quer que não vá. Eu acho que isso faz parte do equilíbrio de uma sociedade. Agora, quando, né, a gente exagera, aí não é só respeitar o outro, aí eu estou avançando dentro de um limite que não é meu, é dele. Né? É como alguém entrar pela minha casa sem ser convidado. É quem fazer uma afronta desnecessária. Então eu acho que acontece uma situação como essa e nós realmente temos que refletir. Né? Porque não dá mais para ver um terceiro Reich, por exemplo, com todo respeito à ideologia, e querer fazer que o garoto tem que se vestir igual a eles vestiam, com os projetos que eles defendiam, né? Na força não dá.
quer convencer de 1 a 1, isso é um problema político seu, isso é uma metodologia sua, não é? Nós temos uma liberdade, e no Brasil, se tem um lugar que tem liberdade é o Brasil, né? A gente... Tem liberdade até demais, né? Tem até demais, a gente se tolera, a gente se respeita, eu acho que isso é bom, mas tem limite, né? Acho que quando entra a questão da criança na história, a antena tem que ligar, né? Quando entra a questão de não respeitar o coletivo, a gente não tem jeito, não dá para ignorar. Ali foi uma série de equívocos, né, reverendo? A gente pode listar ali a questão... mas era fechado o ambiente, era para convidados, estava com a presença dos pais, o pai ou a mãe conduziu a criança. Realmente a gente vai vendo, não era nem para ter a criança ali dentro, independentemente, quando eu falei da questão da indicação etária, etc., quem quiser consumir aquilo dali, vai consumir. Vai consumir. Agora, uma criança estar naquele espaço é tão absurdo, eu coloco de uma forma tão absurda, quanto essa situação do Piauí agora, nessa semana, do menino de 11, 12 anos encontrado debaixo da cama, numa prisão, praticamente uma masmorra, e foi levado pelos pais. Ele ia ser... iam buscar o menino no dia seguinte, falando com a maior naturalidade do mundo, porque conheciam o preso, e o preso tinha sido condenado por pedofilia. Gente, que sociedade louca é essa que a gente está vivendo? As escrituras, ela diz o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando envelhecer, não venha se desviar dele. Então, ontem mesmo eu estava dando aula na igreja falando sobre seitas e heresias. E aí, como identificar uma seita e uma heresia? E aí eu fiz uma ilustração dizendo o seguinte: se alguém te mostra uma nota de R$100, e aí as pessoas quando vão comprar e dão uma nota de R$100, o caixa logo olha assim, procurando verificar se aquela nota é falsa. Isso aí. Então ele fica ali atento e tal, mas se alguém te der uma nota de R$27, o que você faz com essa nota? Peraí, que nota é essa aí? R$27? Não existe. Não existe. Então você descarta logo aquilo ali. Isso aí. Então eu penso assim, se a gente ensinar o que é correto para os nossos filhos, eles vão saber que quando essas imagens incorretas aparecerem diante deles, eles vão se prevenir. Eu achei muito interessante um padre de uma igreja católica de Santa Catarina, ele colocou a Agrobeleza dançando por 30 segundos num data show na igreja. E os fiéis daquela igreja, né, que a gente estava assistindo, ficaram horrorizados. E o padre, vocês gostaram da imagem? A Globeleza nuazinha, do jeito que ela veio, né? O universo. Do jeito que ela veio, aquela que se converteu, agora é evangélica ela. Né? E o padre falou... Valera Valença. Isso, vocês ficaram revoltados com o padre, né, comigo, tal. Mas vocês colocam todos os dias os filhos de vocês em frente a uma televisão, assistindo programas de nudez. Eu li hoje, eu até falei com a minha esposa, não é possível que eu estou lendo isso aqui. Né? Tem uma novela aí das 7 horas da noite, não vejo novela. Lá em casa não temos tempo de ver isso. Mas dizem que o tal de Eugênio, né? Eu li no Facebook, o Eugênio. O cara, ele pensa que é avô e não é avô. Ele pensa que é marido, mas ele está morando com a amante. A filha tá vivendo, agora está grávido. O filho que dizia que era homem, virou mulher e está grávido. A nora, uma confusão tremenda. O que é isso? A gente está colocando nossos filhos diante de imagens, de situações audiovisual, que está deteriorando a imagem do que é correto. Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, esse é o ponto bíblico que você falou para a gente abordar qual é a conduta que nós temos que falar. É ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, alertá-los quanto aos perigos da exposição da internet, do Facebook, para que eles não sejam colocados diante disso. Mas eu dizendo para você, o que a nutricionista falou com a minha. Eu falei, eu preciso emagrecer. Falei para a nutricionista, fui fazer a visita, uma consulta, e eu preciso emagrecer. E ela falou assim, eu e minha filha está um pouquinho gordinha, sim. Minha filha também foi lá na consulta. E a nutricionista falou assim, pai, para ela emagrecer, o senhor tem que mudar todo o comportamento da sua casa.
Porque se o senhor botar a dieta para ela e não botar um comportamento para vocês, né, esposa e filho, você não vai mudar a dieta da tua filha. Então, eu quero dizer o seguinte, como pastor aqui, agora falando, a gente tem que colocar o seguinte, a gente precisa mostrar aos nossos filhos que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida e que essas coisas estão deteriorando a imagem do que é correto. Agora, voltando para o lado jurídico, o artigo 241 do ECA condena rigorosamente essa exposição que o Léo colocou aqui. Já estou cheio de intimidade, Léo. Fica à vontade, pastor. Cheio de intimidade. Fica à vontade, o Léo pastor. colocou aqui que não se pode colocar uma criança, expor uma criança a uma situação daquela ali. Porque o artigo diz constranger a criança. Então, o ECA dá a pena, que é de 1 ano a 3 anos, né? É crime aquilo ali, não é arte, é crime. Mas, como o Léo falou, e o pastor reverendo também falou aqui, a pluralidade de pensamentos a gente tem que engolir, né? Só um breve parte para dar a palavra aqui ao reverendo, só uma correção, né, gente? Pedofilia ali não houve. Não houve. É só essa parte aí. Reverendo, que a gente já está acabando? Então, na televisão, né, quando o pai e a mãe vê a criança assistindo algo inadequado, é responsabilidade dele mudar o canal e desligar a televisão. Isso aí. Né? Quem quiser mostrar, né? E a gente tem, não vão voltar aquela censura retrógrada, mas temos alguns mecanismos de censura, né? O pai e a mãe que use do seu pátrio poder, da sua autoridade, né? Então eu não tenho nada contra essas novelas super avançadas, não sei mais do que, 11 horas da noite, meia-noite, que mostra a gente nu, não sei mais do que, porque nesse horário a criança, teoricamente, deveria estar dormindo, deveria estar sob o cuidado do pai. Agora, quando a gente tem alguma coisa pública, num espaço público, sem venda de ingresso ou com venda de ingresso, que a gente expõe uma criança, não dá pra gente ficar calado. Mas hoje em dia o mundo tá tão louco que as crianças estão botando os pais para dormir agora. Né? Chegamos ao final, muito obrigado. Leonardo Souza, redator de comunicação do portal One Grace. Foi um prazer estar aqui novamente e espero estar aqui contribuindo mais vezes com vocês. Muito obrigado, pastor Elvis Silva, advogado e também pastor auxiliar da Assembleia de Deus no Ministério de São João de Meriti. Apesar de ser de São João de Meriti, eu estou dirigindo a igreja lá em Belfor Roxo e daqui a pouco, às 19 horas, estaremos lá num culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Reverendo José Magalhães Furtado, teólogo pós-graduado em ciência da religião e também economia do trabalho. Olha, qualquer dia desse vou ter que separar folhas aqui para o currículo do reverendo. Haja currículo, reverendo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui e os comentários que nós fizemos e aproveitar também de convidar quem passar por São João de Meriti, Coelho da Rocha, perto da estação. Eu estarei daqui a pouco lá numa reunião de oração. Se você tem alguma necessidade nessa área, estou lá para te dar um abraço. Fechamos assim mais um. Você ouviu pela Rádio Relógio Papo Afiado. Conversa boa do seu fim de tarde.